E aí pessoal, tudo bem? Professor Braga, do Oficina de Estudante. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho uma dica sobre determinação de fórmulas, ok? Então, o que é uma fórmula? É a representação gráfica da substância através de fórmulas, ok? Então eu vou trabalhar exatamente isso. As fórmulas na realidade são três. A primeira, a fórmula centesimal. Cada fórmula traz uma indicação. O que a fórmula centesimal indica? Ela indica a porcentagem em massa de cada elemento na substância. Por exemplo, vamos imaginar a substância metano. Dados do exercício: massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol, massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Então, calculando-se a massa molar do metano, chega-se a 16 gramas por mol. Que informação isso traz? Cada 16 gramas de metano que eu tenho é equivalente a 100% da massa da substância. Como o carbono colaborou com 12 gramas, isso vai ser equivalente a X%. Efetuando-se os cálculos, 75% em massa de carbono na substância metano. Se eu fizer a mesma linha de raciocínio, eu tenho o quê? Cada 16 gramas de metano, equivalente a 100% da massa da substância. Como nesses 16 gramas de metano, o hidrogênio colaborou com 4 gramas, 4 gramas de hidrogênio equivale a quanto? A Y% em massa. Achando Y, 25%. Ou seja, o que nós concluímos? Que a porcentagem em massa de carbono no metano é de 75% e a porcentagem em massa de hidrogênio no metano é de 25%. Daí temos que a fórmula centesimal da substância vai ser carbono 75%, hidrogênio 25%. Ou seja, nada de complicado na determinação da fórmula centesimal, ok? Vamos passar agora para a fórmula mínima. A fórmula mínima também é conhecida como fórmula empírica, também traz uma indicação. Qual é a indicação que traz a fórmula empírica, a fórmula mínima? Ela vai me indicar a menor proporção de combinação entre os átomos, só que eu tenho que obrigatoriamente utilizar os menores números inteiros possíveis. Vamos dar um exemplo básico, prático. Vamos imaginar a substância que é a glicose, C6H12O6. Como nós podemos ler isso? 6 para 12 para 6 é uma proporção de combinação entre átomos. Esta proporção, 6 para 12 para 6, é a menor? Não. Se não é a menor, esta fórmula não é a mínima. O que nós vamos fazer? Determinar a empírica. Para determinar a menor proporção de combinação entre os átomos, o que eu faço? Pego os números 6, 12, 6 e divido pelo menor. Ao dividir pelo menor, que é 6, quem eu acho? A proporção 1 para 2 para 1. Aí eu verifico. A proporção 1 para 2 para 1 já são os menores inteiros possíveis? Sim. Então, esta proporção, 1 para 2 para 1, é quem já vai determinar a fórmula mínima. Então, para a glicose, que tem fórmula C6H12O6, sua fórmula mínima qual é? CH2O. Outro exemplo. C2H6. A substância C2H6 é lida assim: proporção de combinação entre átomos 2 para 6. É uma proporção? É. É a menor proporção em inteiros? Não. Então esta fórmula não é ainda a fórmula mínima. Como é que eu vou achar a mínima? Dividir os números 2 e 6 pelo mesmo número. Quem é? 2. Divide por 2, divide por 2. Acho que proporção? 1 para 3. Essa proporção 1 para 3 agora é a menor em inteiros? É. Consequentemente, foi determinada a fórmula mínima. Ou seja, CH3 é a fórmula mínima da substância C2H6. Olha um fato curioso. H2SO4. H2SO4 é uma fórmula onde eu tenho qual proporção de combinação? 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de enxofre para 4 átomos de oxigênio, ok? Ok. A proporção 2 para 1 para 4 já é a menor em inteiros? É. Então, coincidentemente, a fórmula mínima também é H2SO4. Muitos alunos sabem que o H2SO4 é a fórmula de quem?
do ácido sulfúrico, mas por coincidência H2SO4 também é a fórmula mínima. Qual a justificativa? A proporção entre átomos já é a menor em números inteiros. E uma situação que engana bem. Qual é a situação que engana bem? O P4O10. P4O10 é uma substância? É uma fórmula? Também é. Esta fórmula aqui indica qual proporção de combinação? 4:10. É a menor em inteiros? Não. Se não é a menor, o que nós vamos fazer? Obter a menor. Como é que eu obtenho a menor? Divido tudo por 4. Se eu dividir tudo por 4, que é o menor dos números, vai dar aqui proporção 1 para 2,5. Só que P1O2,5 não é a mínima. Por que não é a mínima? Porque eu tenho que ter a menor proporção em números inteiros. Então eu tenho um outro passo. Como é que eu transformo esse 1 e o 2,5 nos menores inteiros? Eu multiplico pelo menor inteiro possível para obter os menores inteiros. Se eu multiplicar por 1, adianta? Não. Por 2, adianta. Se eu multiplicar ambos por 2, eu vou ter o quê? P2O5. Agora, 2 para 5 é uma proporção? É a menor em inteiros? É a fórmula mínima desta substância. O que muitas vezes nós ouvimos do aluno? Nós ouvimos do aluno assim: professor, poxa, mas o senhor aí, fez alguma coisa a mais que não poderia ser feita. Por exemplo, 4:10, a gente enxerga de cara que dá para simplificar por 2. Concordo. Quando os números são simples de enxergar, é mais fácil. Só que numa prova, provavelmente você vai ter que calcular essa quantidade e muitas vezes os números não são tão simples. Então, se você fizer passo a passo, como eu estou determinando a resolução, você não erra mais nenhum exercício. Qual a diferença da fórmula mínima para a fórmula molecular? A fórmula molecular é praticamente a mesma que a mínima, com detalhe a mais. A molecular indica a menor proporção de combinação entre os átomos, utilizando-se os menores números inteiros possíveis, só que tem que obrigatoriamente formar quem? Uma molécula. E você sabe que para formar uma molécula, você tem que usar um recurso a mais. Que recurso a mais? Provavelmente no exercício vai aparecer o quê? A massa molecular, e através da fórmula que você tem, compara com a massa molecular e você vai verificar se é necessário um passo a mais ou não. Ok? Qualquer problema, por favor, entre em contato com a gente que nós tiramos as dúvidas aí. Mas a dica é essa: determinação de fórmulas não é difícil e é um assunto fácil de você trabalhar e importante para o vestibular. Ok? Um abraço.